Eu estou aqui sentado, tranquilo, com a Bíblia aberta, no Novo Testamento, na segunda carta de Paulo aos cristãos de Corinto. Por isso o nome da carta é Segunda Carta de Paulo aos Coríntios. E ele diz aqui do verso 18 em diante o seguinte: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, que é Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é provavelmente um dos textos mais pivotais, mais centrais, mais viscerais, mais essenciais do Novo Testamento. Porque ele faz declarações de uma natureza absolutamente contrária a tudo aquilo que os programas, projetos e sistemas religiosos ou de tentativa de colocar o homem em conexão com Deus propõem. Porque os sistemas religiosos propõem troca com Deus, barganha. Você faz penitência, se mostra completamente sofrido e para isso você se priva de alimentos, você se priva de sexo, até conjugal, você se priva de bebidas, você determina que você vai a um templo todos os dias ou que você vai entrar numa corrente e não vai faltar nem um dia. No passado as pessoas subiam no Rio de Janeiro a escadaria da Penha, de joelho ali, fazendo a promessa. Hoje em dia ninguém está mais para fazer esse tipo de sacrifício, aí o pessoal se sacrifica de outro modo, indo a reuniões em igrejas 5, 6 vezes no dia, tem gente que vai, outros vão todos os dias, entram numa corrente para não quebrar ali o tempo todo, e ficam oferecendo coisas a Deus. Senhor, se tu fizeres com que esse homem não saia da minha vida, eu prometo que eu não vou faltar mais nenhuma quarta-feira a esta reunião aqui. Não importa se o cara é casado, se 3, 4, 5 crianças vão ficar para trás, porque nem sempre o homem é responsável com a paternidade uma vez que o casamento acabe, infelizmente. Mas ela está pedindo que Deus faça isso por ela e em troca ela está propondo frequência a reuniões. Ou então pode ser dinheiro. Senhor, se tu me deres este emprego, eu prometo que eu vou tirar todos os meses 20% e vou dar para alguma causa. Me dá esse emprego que eu vou fazer isso. Mas sempre tem uma troca. Ou então daqui para frente eu vou demonstrar a ti, ó Deus, para provar o meu desejo, o meu interesse de que tu faças algo por mim, escolhendo as piores privações que eu puder para mim mesmo, para o Senhor ver como eu estou sofrendo e me sacrificando para receber isso. Ou então o indivíduo acredita que Deus não resiste a um coquetel religioso. Aí ele faz um despacho, aí põe lá uma galinha, oferece a Deus uma farofa, acha que Deus gosta de caninha, ou de uma cerveja, ou se o Deus dele é mais sofisticado, ele coloca uma champanhe, mas ele
serve a fome de Deus com comida. É um Deus meio indigente e que precisa ser alimentado pelos necessitados da terra. Veja só que contradição. Ou então o indivíduo chega e vai mais além ainda. Tem gente que propõe fazer mal a alguém em troca do que está desejando. Nesse caso, o indivíduo não pode ter nem a ilusão de que está falando com algum Deus. Ele tem que saber que o nome do Deus é diabo. Aí a pessoa vai e oferece desde sacrifício de animais e tudo, até hoje em dia, infelizmente, abrem covas, desenterram cadáveres, oferecem cultos macabros as coisas mais loucas, de modo que tudo é a mesma história. Pode ser num altar cristão, de trocas, de barganhas, de oferendas, de sacrifícios, de penitência, ou pode ser no outro extremo, numa coisa de ocultismo brabo, feio, horroroso, chegando a extremos inconcebíveis. Mas, de ponta a ponta desse espectro religioso, e se você não quiser ficar apenas aqui nas visões ocidentais e quiser ir para o Oriente, ou ir para a Índia, para a China, para o Japão, para a Tailândia, ou para a África, ou para tribos primevas, ou se você for pesquisar do ponto de vista histórico, antropológico, na história da civilização humana, você vai ver que essa descrição que eu fiz hoje, contemporânea, ocidental e brasileira, é um fenômeno humano, mundial, não só contemporâneo hoje, mas que se manteve presente em todo o curso da história humana, como um conceito prevalente, como um conceito majoritário. A maioria esmagadora faz assim porque todos, sem exceção, todos os deuses e projetos de deuses da Terra, fazem diferente do que Deus, o Deus eterno e verdadeiro, faz. Eles propõem troca, barganha. E o homem, sejam em altares incas, astecas, maias, ou tenham sido em altares egípcios, ou celtas, ou bárbaros, ou romanos, ou de tribos muito primitivas, mergulhadas no interior do Amazonas, ou em qualquer lugar, alguma oferenda é oferecida com troca. Me dá isso que eu te dou isso. E Deus fica reduzido ao tamanho do indivíduo. Tem que ser um Deus que agora come comida de gente, que bebe cachaça, que tem prazer em ver um ser humano se sacrificando. É um Deus diabólico, em outras palavras. Agora, o que está dito aqui contradiz essa coisa toda. É por isso que não dá para alguém achar que pode crer em Jesus e crer no Evangelho e conciliar Jesus e o Evangelho com esse pacotão de autoflagelação, de serviços, de barganhas, de compra, de mercadejamento de uma relação com Deus. Vem Paulo e diz, ora, primeiro, nada provém de nós. Não tem coisa alguma que eu vá fazer que vá tornar Deus maior, ou Deus menor, ou Deus melhor, ou Deus pior. Deus é Deus, e Deus é bom, e Deus é amor. E a sua misericórdia dura para sempre. Isso não muda. Ele, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo, de que as promessas dele não seriam mutáveis, permaneceriam. Então vem Paulo e diz, ora, tudo provém de Deus, tudo. É graça, é favor imerecido, vem do céu. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança e nem sombra de variação, porque tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo. Provém de Deus e Deus é que se reconciliou com a gente. Não fomos nós que nos reconciliamos com Deus. Em momento algum, houve uma iniciativa humana se antecipando a qualquer coisa. O homem, na melhor das hipóteses, responde a Deus. Nunca propõe a Deus. Deus é que vem propondo desde antes da fundação do mundo, desde antes de criar qualquer elemento no cosmos. A palavra de Deus diz que o Cordeiro de Deus, o Cristo eterno,
se entregou em sacrifício pela criação que ainda não existia, que ainda haveria, porque tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então esta é a primeira verdade que eu queria afirmar para você aqui. Quando a gente está falando de Jesus, a gente está falando do Evangelho, a gente está falando de algo que difere em gênero, número e grau de todas as outras propostas de busca e de reconciliação com Deus que existem na Terra, porque todas as outras têm um preço a ser pago pelo homem. No Evangelho é diferente, o preço foi pago por Deus. O Redentor é Jesus. Quem amou o mundo foi Deus. A iniciativa é dele, a proposta é gratuita. O benefício é graça, é favor imerecido. E a única coisa que o homem tem que fazer é responder com fé, crendo, aceitando que aquilo que está dito, que Jesus fez em favor dele na cruz, de fato é verdade. E que em Cristo ele está reconciliado com Deus, ele está perdoado, ele está justificado, ele está santificado, ele está pronto. Porque Jesus levou sobre si a iniquidade de nós todos. Tomou sobre si as nossas injustiças e doenças todas. E Paulo conclui aqui no texto que nós lemos, de uma forma extraordinária, quando afirma: aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, Deus o fez pecado por nós, ele tomou o meu lugar, encarnou tudo, pagou o preço de todas as minhas dívidas. Eu estou quitado, olha aqui para mim, olha para mim. Você entendeu? Quando eu digo que eu tenho certeza absoluta que se eu cair morto aqui agora, eu vou encontrar com Jesus, não é porque eu sou legal, não é porque eu entrei num concurso de bondades e passei no vestibular, ou fui bem colocado. Isso tudo é palhaçada. A figura pública do século passado que mais me impressionou foi Mahatma Gandhi, mais do que qualquer cristão, Mahatma Gandhi, que viveu o Evangelho com muito mais simplicidade, praticidade, verdade, sinceridade do que praticamente quase todos os cristãos que eu conheci. Como figura pública, então, não tem igual. Ele se distancia anos-luz de todas as demais que vêm. Até Martin Luther King está ali precisando chegar perto das sandálias de Mahatma Gandhi. Agora, Mahatma Gandhi era só um homem. A mulher dele tinha outra história para contar sobre os nervosismos dele, as inseguranças, as aflições, as relatividades, as lascívias, as cobiças, os ataques de luxúria. Tudo isso passou pela vida de um homem que tentou se manter firme no seu comportamento, mas dentro dele, todos os movimentos humanos estavam presentes. De modo que ele está na presença de Jesus não é porque ele foi o Mahatma Gandhi, é porque a graça de Deus foi tão misericordiosa sobre ele, que fortaleceu o espírito dele para se agarrar às verdades simples que Jesus ensinou e poder dizer depois para os cristãos: no vosso Cristo eu creio, eu não creio no vosso cristianismo. No entanto, Mahatma Gandhi não poderia chegar diante de Deus dizendo: olha, eu sou Mahatma Gandhi, muito prazer. Abre a porta que eu estou entrando, põe tapete vermelho, porque não é nada disso. Todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. E a Escritura diz que se eu sou obediente a todos os mandamentos da lei, mas eu sou relativizado e fraquejo num deles, eu me torno réu de todos os demais, de modo que não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que por si mesmo chegue e diga: eu agrado a Deus. Essa história não existe, é engano. E é um engano que a religião ensina, que o indivíduo pode agradar a Deus de si mesmo e por si só. O Evangelho diz o oposto. Ninguém consegue fazer isso. Por isso tudo provém de Deus. Eu não estava pensando em Deus, Deus é que pensou em mim. Eu não estava amando a Deus, Deus é que me amou. Eu não queria Deus, Deus é que me quis. Eu não tenho nenhum interesse em submeter minha vida a Deus. Foi o amor de Deus que me constrangeu a isto. Tudo provém dele e ele me reconciliou com ele de graça em Cristo.
E uma vez que ele fez isso, eu sei que eu estou pago. Por isso eu tenho certeza absoluta de que se eu cair morto aqui, eu estou diante de Deus, ninguém tem a menor dúvida disso. Isso não tem nada a ver com nenhuma virtude pessoal. Tem a ver apenas com fé na virtude absoluta de Jesus. Fé no que está completado, feito, realizado na cruz. Fé que todo escrito de dívida que havia contra mim, contra você, que constava de muitas ordenanças que nós não cumpríamos e quebrávamos, foram todos eles removidos e pregados na cruz com Jesus. Eu fui liberto disto, para que hoje eu possa servir a Deus com liberdade, sem medo, porque Paulo conclui dizendo, a saber, nós estamos reconciliados com Deus por meio de Cristo, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O mundo inteiro, cada criatura do planeta Terra já está reconciliada com Deus em relação ao olhar de Deus para o ser humano. O mundo está reconciliado com Deus em Cristo, diz aqui Paulo. O mundo é que não sabe disso, ou o mundo é que sabendo não quer, ou você é que sabendo dá de mão, ou você é que insistentemente sabendo não acolhe, não aproveita e prefere continuar essa vida sem Deus, de mal com Deus, hostil a Deus, indiferente a Deus, fugindo de Deus, dizendo que crê que existe uma força suprema, mas fique lá que eu estou por aqui. Como um determinado indivíduo, amigo da minha sogra, que estava morrendo, um oficial de marinha, e muito assim, estilo galinha, pegador de mulheres, não sei o que e tal, infartou. E aí foram pegando o cara, puseram na maca, levando para o hospital, e a minha sogra, muito preocupada em dizer a ele uma palavra de Jesus, ficou ao lado da maca andando e dizendo a ele, almirante, almirante, chame por Jesus, almirante, chame por Jesus. Aí ele virou para ela e falou, Lisete, por Jesus eu até que chamo desde que ele não chame por mim. É basicamente assim que o pessoal fica. Eu chamo por Jesus se ele não me chamar. Eu quero mais é ficar o máximo de tempo possível longe dessa história de Deus que eu puder. Ou me diga que você que está me assistindo não é assim. Você está aí até gostando, achando legal e tal. Recebo aí um monte de e-mails de pessoas dizendo, olha, maravilha, você fala, eu sinto, que é verdade, que você está sendo sincero. Amém. Mas a maioria fica só nisso. Não querem dar passos nenhum na direção dessa reconciliação com Deus. E eu estou aqui hoje, conforme Paulo disse que ele mesmo estava. Ele que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo, nos tornou ministros da reconciliação. Eu estou aqui como um ministro da reconciliação. Não troco isso por nada. Se me chamassem para qualquer coisa, durante muitos anos da minha vida me chamaram para um monte de coisas, para me candidatar a tudo que você puder imaginar, com chances extraordinárias de fazer, até com certa facilidade, o que eu quisesse nessa área. Nunca isso me passou na mente por um segundo como uma tentação. Porque eu jamais trocaria nenhuma outra situação por esse privilégio que Deus me deu de ser ministro da reconciliação. De estar aqui chamando você como um servo da reconciliação. Dizendo, olha, venha para Deus, porque Ele não está de mal com você. Porque Ele já reconciliou o mundo consigo mesmo em Cristo. Porque está tudo pago, consumado. E o que você está ouvindo aqui hoje é um convite para que, por fé, você se reconcilie com Deus. E de todo o meu coração eu rogo a você que não perca essa chance. Não deixe o Evangelho na sua vida ser uma informação que não foi aproveitada, mas que ele seja a palavra da vida, que revolucione o seu ser, que faça a abolição do medo, que reconcilie você com Deus e ponha você num chão de paz, uma vereda que pouca gente escolhe, mas que é caminho de vida para você, aqui, hoje, já, agora, nesse momento. Se você crê, pegue. A fé é a mão do Espírito.
Você, com fé, pega tudo. Se aproprie, pegue, em nome de Jesus. Aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltando